Igreja é um ambiente de alegria, a igreja é um ambiente de liberdade. Você está diante de Deus, você entende isso? Se você não tem ainda uma revelação diante de quem que você está, né? Aquele que criou os céus e a terra, aquele que ainda que antes que nós tivéssemos vida, em Salmo nos diz que Ele já escreveu os nossos dias, né? Antes tivesse oração nos nossos lábios, Ele sabe. E Ele nos permite, através do sangue de Jesus, nós conseguimos acessar esse ambiente, acessar esse Deus, acessar esse lugar, apresentar os nossos corações, as nossas vidas, os nossos medos, anseios, tudo. Nós podemos lançar tudo diante dele. E o bom de Deus, né, que Ele é bom. Não sei se você já parou para pensar isso. Eu já parei várias vezes. Eu fiz esse pensamento meio louco. Eu fico assim: imagina se Deus, o Criador, fosse mau. Mas não, Ele é bom, é misericordioso, é cheio de amor pelas nossas vidas, né? E Ele não nos rejeita, Ele nos recebe, Ele nos cura, nos restaura, né? Nos traz para perto, ama viver perto da gente, da sua própria criação. Esse é o Deus que nós estamos, né? Eu estava sentindo claramente, o Espírito Santo estava me mostrando que existiam algumas pessoas que estavam de corpo presente, mas não estavam de coração presente aqui. Eu quero dizer para você, você não está num lugar normal. Você está diante de Deus. Você não veio aqui perder o seu tempo. Você não veio a uma simples reunião. Você não veio aqui bater protocolo ou estar aqui porque tem que estar, obrigado, né? Mas que esteja realmente de coração e de vida e absorva cada segundo do que o Espírito Santo vai estar liberando aqui. Amém? Saia daqui renovado, saia fortalecido, saia com uma palavra de Deus no seu coração. Amém? Então tá. A gente está com um probleminha aí na nossa televisão. Estamos com improviso aqui, né? Ore para até a semana que vem a gente conseguir resolver isso, que é um mistério o que foi que aconteceu isso, né? Mas eu vou falar rapidamente alguns recados aqui, a gente não vai passar ali. Mas nós ainda não estamos tendo culto nas quartas-feiras, tá certo? Em breve a gente vai estar iniciando as nossas escolas aqui, né, com apostilas, com curso de maturidade, de crescimento, e você vai poder estar se inscrevendo e aprendendo. Acredito que até metade de janeiro a gente já vai estar aí com as inscrições abertas para você estar participando, tá bom? Então também nós encerramos o nosso período de oração aqui na igreja, jejum, e de 21 dias, foi muito bom o tempo, né? Espero que você tenha participado desse mover na sua casa aí, mas foi uma palavra, uma direção que Deus nos deu, foi muito bom o que Deus fez nesses 21 dias aqui, de mover, de palavra, de oração, de busca, né? Alguns irmãos vieram até a igreja local aqui orar, acredito que outros tenham orado na sua casa, né? 21 dias preparando o terreno aí para o ano de 2021, né? Os nossos cultos permanecem, os cultos às 7 horas, né? Domingo, e é isso, né? Então tá. Você que está nos visitando aqui, seja muito bem recebido, muito bem recebida, muito bem-vindo aqui nesse lugar. E esse é o momento ao qual nós vamos estar falando aqui sobre generosidades ou sobre gratidão, né? Sobre dízimos e ofertas. E se você nos está visitando aqui, fique muito à vontade, tá bom? Fique bem tranquilo, bem em paz. Se você não tem revelação, se você não tem essa compreensão desse momento de adoração, do culto, tá? Fique muito tranquilo. Mas se você faz parte dessa igreja, pertence a essa família, entende os princípios do Senhor, né? Essa palavra é para você, participe, tá certo? Olha só, tem uma frase de John Wesley. Quem conhece o John Wesley já ouviu falar? Algumas pessoas. É importantíssimo você conhecer esse homem de Deus. Ele é um avivalista, um reformador, um homem muito influente mesmo. Olha o que ele diz aqui: ganhe tudo o que puder, poupe tudo o que puder, doe tudo o que puder. Olha uma marca de expressão de um estilo de vida que ele nos dá. Algumas pessoas
pensam assim, né? Eu não quero muito dinheiro, eu quero apenas o necessário para mim viver, né? Tem algumas pessoas que até têm medo, né? Um certo medo, receio a respeito do dinheiro, né? E a Bíblia realmente diz que o dinheiro, ele é a raiz de todos os males, e o dinheiro, nós devemos exercer domínio sobre o dinheiro, e não o dinheiro exercer domínio sobre as nossas vidas, né? Mas existem algumas pessoas que elas querem somente um necessário bom para mim viver. Então eu quero uma casinha, eu quero um carrinho, eu quero ter o meu dinheirinho, eu quero poupar o meu cantinho, e eu tendo o meu já está bom. E às vezes as pessoas pensam que isso é um sentimento de uma falsa humildade, né? Não, eu não vou me perder por causa disso. Para que eu quero a mais, né? Você precisa querer que Deus abunde a sua vida, porque se você não tiver para abundar, como que você vai ter para abençoar a vida de pessoas? Se você tem o que é somente para você e você não almeja, você não busca, você não ora por voos maiores, imagina se num dia você prepara uma janta lá e recebe uma visita. Você não vai ter para servir a pessoa, porque você só tinha o necessário. E daí é uma falsa humildade, um falso discurso. E esse discurso, quando ele se torna uma verdade na nossa vida, ele se torna um limitador das bênçãos do que Deus pode liberar sobre nós. Amém? A Bíblia diz que em Deus Ele libera bênçãos sem medidas. Ele fala sobre portas, né, que serão liberadas sobre as nossas vidas, sobre abundância, né? Ele fala sobre boa medida, sacudida, abundante. Você vai ver muitas palavras sobre isso. E o que é abundar? É transbordar, não é? É eu ter para mim e de mim fluir para as pessoas que estão à minha volta. Se eu não fluir, se eu não crescer, se eu não abundar, como que eu vou abençoar um projeto missionário? Como que eu vou ajudar um morador em situação de rua? Como eu vou investir na igreja para a igreja crescer, para evangelizar ou qualquer... Não se consegue. Porque mal tem para si, né? E na verdade esse pensamento de eu ter o suficiente para mim e está bom, na verdade ele não é um discurso de humildade. Sabe o que é? É um discurso egoísta. Porque você não está... Onde é que está que você está pensando no próximo nisso daí? Onde é que está que você está pensando no avanço do reino? Onde é que está em você pensar em ajudar alguém e abençoar a vida de alguém? Não se tem isso nesse discurso. Por isso que a nossa vida, ela precisa realmente, os nossos olhos precisam abrir para a gente realmente querer que nosso coração, Deus nos dê visão, Deus nos dê sonho, né? Se você é autônomo, que cresça nisso. Você trabalha numa empresa, que você cresça dentro da empresa. Que você é empresário, que você cresça, Deus abunde, Deus abra a porta e cada vez sim você tenha mais para abençoar vidas, para prosperar vidas e crescer com o reino de Deus. Isso. E nós aprendemos com Jesus esse padrão de generosidade. Em João 3,16, o que é que nos diz em João 3,16? O versículo mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus... É o mais conhecido da Bíblia, meu irmão. Porque Deus... Vocês estão lendo lá, né? Não estou vendo, né? Oh, meus irmãos. Não, isso daí você tem que decorar esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, olha só, Deus ele não reteu, ele tinha e ele deu o que ele tinha de mais valor, ele deu o seu próprio Filho. Tem um versículo da Bíblia que nos diz assim, ó: se Deus foi capaz de nos dar o Filho, o que mais que ele não poderia nos dar? O que ele nos negaria que ele foi capaz de dar o Filho, que é o que ele tinha de mais valor? Então ele já expressou, ele já rompeu todos os padrões de generosidade e de amor. Amém?
Então Deus nos chamou sim para crescer, meus irmãos, e eu oro e espero que em 2021 você prospere muito, você cresça muito, né? Você seja muito generoso, seu coração seja cada vez mais fiel com Deus, você rompa, né? Você consiga quitar suas dívidas em nome de Jesus, amém? Consiga organizar a sua casa, consiga sonhar sonhos maiores, avançar. E a Bíblia nos diz que se nós somos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar no muito, né? Então saiba administrar o pouco, né? Seja generoso um pouco, que Deus, em nome de Jesus, vai abrir portas e te colocar no muito. Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos a palavra de Deus, eu vou chamar a Gabi aqui, que ela vai dar o testemunho a respeito do que Deus fez na vida dela através do CJ, que é o grupo Caminhando com Jesus aqui na igreja, né? Em breve nós vamos tem mais algumas vagas, né? E você pode estar participando, falar mais um pouco depois, mas antes escuta o que Deus fez na vida dela. Boa noite, igreja. Meu nome é Gabriela. Mais forte, né? Não dá assim. Vou pedir uma aguinha para mim, por favor. Que acho que em 1 hora eu leio para vocês. Não mais do que isso. Oi, meu nome é Gabriela. Sou uma discípula de Jesus que luta com inferioridade, baixa autoestima, ironia, ira, incredulidade, isolamento, negativismo e pensamentos de morte. Nasci em Porto Alegre, filha de mãe solteira. Nunca conheci meu pai. Fui criada pela minha mãe junto com o meu avô até os meus 8 anos de idade. Após isso, minha mãe brigou com ele e fomos morar somente eu e ela. Morávamos de favor em uma lavagem de carro, onde os donos eram patrões da minha mãe, onde ela trabalhava como doméstica. Era apenas uma peça. Minha mãe trabalhava o dia todo e eu estudava pela manhã. Já ia sozinha para a escola, e à tarde eu ficava cuidando do meu irmão, que tinha apenas 1 ano de idade. Neste tempo, minha mãe conheceu um homem no qual começou a namorar com ele. Parecia ser uma boa pessoa, brincava com a gente, cuidava e dava presentes. Depois de um certo tempo, ele começou a mudar de comportamento. Aparecia bêbado, xingava e batia em minha mãe. Por nada. Além disso, começou a me olhar de um jeito diferente. Ele aparecia de tarde em casa, quando minha mãe não estava, e pedia para eu deitar na cama com ele. Eu, sem entender, ia lá e deitava. Minha mãe saiu do emprego e nos mudamos de casa novamente. Então, eu tinha que mudar de escola de novo. Fomos morar em outra peça, perto da casa do meu avô. Meu padrasto foi junto, eu e meu irmão também. Troquei de escola e estudava pela parte da manhã novamente. Minha mãe arranjou um emprego de noite. Começava às 4 da tarde e só voltava por volta das 2 horas da manhã. Eu chegava da escola e ia almoçar com meu avô, pois sempre que chegava em casa estavam todos ainda dormindo. Brincava o dia inteiro na rua e só voltava de noite. Meu padrasto não ficava em casa, saía com meu irmão. Ao lado da minha casa tinha uma casa de batuque, onde haviam muitos gritos. Até então, eu ficava escondida embaixo da cama esperando pela minha mãe, com medo dos barulhos. Quando ela chegava, sempre trazia um lanche ou algo que eu gostasse. Mas logo em seguida chegava meu padrasto bêbado, brigava e xingava todos nós. Haviam muitas agressões físicas. Muitas vezes ele cuspia em mim e falava que ia matar a minha mãe. Eu só tentava defender ela, me colocando na frente. Lembro que ela chorava muito, até que minha mãe engravidou de seu 3º filho. Somos todos filhos de pais diferentes. Até que minha tia veio me buscar para morar com ela. Mudei de escola novamente, e lá eu também presenciei muitas brigas e agressões físicas. Após alguns meses, minha mãe me buscou novamente e fomos morar em Santa Catarina. Lá fomos morar de favor na casa dos tios dos meus irmãos. Ficamos por alguns meses e depois alugamos uma casa para nós. Foi quando começou o assédio sexual. Meu padrasto começou a passar a mão em mim, me olhava diferente, me espionava no banheiro enquanto eu tomava banho. À noite, antes de eu dormir, eu sempre colocava o trinco na porta e sempre colocava o trinco na porta e sempre dava um jeito de colocar a cômoda atrás. Tudo para que ele não entrasse. Mas mesmo assim, pela manhã estava tudo arrombado. Eu tinha medo de falar para minha mãe o que estava acontecendo, com medo que ele fizesse algo comigo, com ela ou com os meninos. Sempre tentei protegê-los ao máximo, mesmo sendo tão pequena. Além desta situação, passamos por muitas dificuldades financeiras.
Às vezes tinha somente arroz e bolinho de chuva para comer. E o pior de tudo é que não tinha nenhum de nossos parentes próximos para ajudar. Na escola eu sempre ia com roupas largas e boné na cabeça. Queria virar um menino. Talvez assim ele deixasse de me perseguir. Isso fez com que me zombassem muito no colégio. Certa vez, antes de dormir, liguei a TV. Naquele exato momento estava passando o culto online. Na mesma hora, me ajoelhei diante da TV e pedi socorro, para que Deus me ajudasse e me tirasse daquele lugar. Comecei a chorar muito e, no mesmo instante, senti uma segurança e uma paz tremenda em meu coração. Meses depois, voltamos para o Rio Grande do Sul e eu voltei a morar com a minha tia. Lá eu sempre me senti segura, pois sei que ninguém me faria mal. Já estava com 14 anos quando minha mãe me buscou novamente para morar com ela. Eu já estava mais rebelde e não aceitei mudar de escola novamente. Tinha que vir de uma cidade para outra, às vezes nem passagem escolar tinha. Fugia de casa para sair com os amigos. Passava a madrugada na rua tomando bebida alcoólica e não tinha respeito nenhum por minha mãe. Reprovei um ano na escola por faltar demais e não ter interesse em estudar. Depois disso, fiquei muito deprimida, não podia visitar meus tios, pois meu padrasto não deixava, e caso eu visitasse, ele brigava com a minha mãe. Eu só queria ficar no quarto chorando e pedindo para morrer, pois não queria mais aquela vida para mim. Até que minha mãe começou a me levar na igreja Deus e Amor, onde comecei a me sentir melhor e sentir mais da presença de Deus na minha vida. Só um pouquinho, gente. Tem mais 5 folhas só, frente e verso. Em setembro de 2019, eu conheci a Igreja Brasa, onde fui muito bem recebida pelo pastor e pela pastora. Conheci o CJ através dos irmãos que me incentivaram a participar. Hoje já consegui liberar perdão, estou curada das feridas do passado e consigo aceitar e entender o amor de Deus na minha vida. E o mais importante, ser reconhecida como filha amada de Deus. CJ me fez aprender a perdoar e ser perdoada. Aceitar o perdão de Deus, o perdão de Deus. O programa me ensinou a ser mais calma, paciente, aprender que devo pedir ajuda quando me entristecer com algo, a ouvir mais e falar menos. Entender e compreender a dor do próximo, me colocar no lugar do outro antes de falar qualquer coisa. Não julgar, apenas entender. CJ me fez entender que é provável que estas pessoas que me fizeram mal já tenham passado por situações parecidas e que essas pessoas também merecem conhecer o amor de Deus para que sejam curadas e libertas desta dor. Meu versículo favorito é Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Obrigado por me ouvir. Amém. Então, já escutamos inúmeros testemunhos do que Deus já fez através do CJ, dessa ferramenta do Senhor, e você está convidado a estar se inscrevendo, a estar participando, Você pode tirar a dúvida, pode ser comigo ali no final do culto mesmo. São encontros semanais, que você vai ter realmente liberar espaço para Jesus entrar em lugares aí onde que ele nunca entrou antes. Há uma transformação de dentro para fora, Realmente é um conhecer interior, e com Jesus te levando essa caminhada, muitas perguntas, restauração, perdão, liberação de muita coisa, A gente ouviu inúmeros testemunhos e você pode estar participando com a gente. Algumas pessoas ficam com receio, mas eu vou ter que falar aqui na frente. Meu irmão, fica muito tranquilo, muito em paz a respeito disso daí, Você falar o que você quiser falar, ninguém é obrigado a expor todas as coisas, Mas fique muito à vontade também para expor as suas feridas, porque isso edifica e cura a vida de outras pessoas, A gente trabalha muito nessa igreja com vulnerabilidade, transparência, A gente sabe que cada um está num processo de transformação, que ninguém é perfeito, e se Deus te aceita, nós te aceitamos também, aceitamos uns aos outros e estamos sendo curados, restaurados, e isso vai ser até o fim das nossas vidas, Então, você pode ser você mesmo, tá certo? Sem máscara, sem religião e só com o Espírito Santo te levando a esses lugares, tá certo? Se inscreva, é muito bom, Tem 17 pessoas já, tem algumas vagas, não fique de fora, Qualquer dúvida, você pode estar falando com a gente, amém? Vamos orar então, eu queria que você orasse comigo. Nós vamos estar continuando a mensagem sobre família, Foi muito bom
o que Deus fez no último culto foi edificante, escutei vários testemunhos e a gente vai continuar aqui, amém? Então, ore aí, comece a orar para o Espírito Santo falar ao seu coração, comece a orar para o Espírito Santo colocar as palavras nos meus lábios, comece a orar para o Espírito Santo realmente liberar a vida, Senhor, a sua palavra é vida. Nós oramos pela liberdade do Espírito Santo nesse lugar. Eu oro para que o Senhor encontre corações, para que o Senhor restaure traumas, para que o Senhor lhe dê ambiente de perdão. Eu oro para que realmente haja identidade restaurada, Senhor. Tudo aquilo que foi distorcido na construção de vida, Senhor. Nós estamos falando sobre ambiente de família, ambiente seguro, sobre tempestades, sobre crises, sobre a história de cada um, a construção de vida de cada um, os pedaços que ficaram para trás. Mas existe uma identidade do Senhor, existe uma palavra da sua verdade que quebra toda a mentira, que quebra todo o sofisma, Senhor. A sua palavra, nós queremos andar em cima do que o Senhor diz sobre família, do que o Senhor diz e declara sobre as nossas vidas, que nós somos filhos amados teus, que nós pertencemos a um Pai de amor, que restaura, que cura, que liberta, que transforma, Senhor. Libera o seu Espírito Santo aqui, Senhor. Derrama essa graça, derrama essa porção, abre olhos, Senhor. Eu oro para que escamas nessa noite caiam, Senhor. Eu oro para que pais sejam pais, Senhor, em nome de Jesus, pais bíblicos, mães se tornem mães, conforme a sua palavra, filhos se tornem filhos, conforme a sua palavra diz, Senhor, conforme o seu estabelecimento de família, de lar, de casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por uma igreja família, nós oramos por lares saudáveis, nós oramos por respeito nas famílias, nós oramos por amor nas famílias, nós oramos por perdão, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, libera o seu mover nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se conseguir liberar algum fundo aqui. Aí, ó. Muito bom. Então tá, nós estamos falando sobre que família é um plano de Deus. Nosso versículo chave aqui está em Atos 2:46. Que diz assim: juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então a gente está falando sobre ambientes, né? A gente percebe aqui que aqui é o crescimento da igreja, uma igreja que não vivia só a família dentro do seu lar, mas estendia também o ambiente de uma família espiritual. Mas como é importante a comunhão dentro dos lares? A questão é como que hoje é a sua casa, como que é o ambiente da sua casa, como que é o ambiente da sua família. Quais são os valores que seu lar carrega? Quais são os valores que seu relacionamento carrega? Quais são os ensinamentos que são recebidos e que ditam a direção do que nós estamos construindo, do que Deus quer construir? A gente percebe o quanto a família ela é bombardeada o tempo todo. Você vai ver isso em filmes, em novelas, em jornais, você vai ver isso na vida real. Como que se perdeu o senso do que é família a respeito do que Deus diz que é? Existem pessoas que não têm prazer de estar no seu lar, que não têm prazer em pertencer a um ambiente, que se perguntam por que eu nasci nessa casa, por que eu nasci nesse lar, por que eu tive que passar por isso, por que tanta coisa aconteceu na minha vida, por que eu não tive amor, por que eu não tive um pai presente, por que eu não tive uma mãe presente, por que era tanta briga, por que eu não conheci Jesus antes, né? Então é muitas perguntas. Mas glória a Deus que nós podemos, em Jesus, nós temos uma nova vida, né? Há uma mudança de mentalidade que o Evangelho nos proporciona. E que a partir de nós, em nome de Jesus, isso foi quebrado, foi restaurado. E a partir de nós, as nossas gerações serão diferentes, amém? Nós vamos ensinar os valores de Jesus.
os princípios de Jesus. O ambiente da família, ele é um ambiente para ser um ambiente seguro. É na família que nós devemos encontrar conforto. A família tem que ser um ambiente onde que nós podemos colocar as nossas maiores dificuldades, apresentar, e a família está ali para nos apoiar, para nos curar, para nos sarar, para nos instigar a crescer. Onde que nós podemos colocar os nossos sonhos e a nossa família sonhar junto com a gente. O ambiente da família, ele deve ser um lugar seguro. O ambiente da família é um lugar de cura. A gente falou como que a criança ela cresce quando não se tem isso, cheia de pedaços que vão se perdendo no meio do caminho, né? Muitas vezes no colégio também, onde que muitas coisas são acontecidas, onde que são minados, onde que as pessoas se perdem e não se consegue abrir o coração dentro do lar da família. Existem famílias que não têm diálogo, não têm conversa, não se tem tempo de mesa, não se tem tempo de comunhão, né? Onde que ninguém pode dizer nada. Parece que a família, ao invés de andar em unidade, segundo a visão que Deus dá, a direção parece que está em pé de guerra. A família que era para andar no espírito do amor, é um espírito de facção, de rivalidade, de guerra, onde que ninguém se ajuda, parece. E todas essas brechas que são dadas, né, nós nem entramos em toda a legalidade espiritual, que o inimigo se aproveita de todo o ambiente do lar, que ele é desproporcional à cultura que Deus quis estabelecer, ao altar que Deus quis estabelecer dentro do seu lar. Então existe ainda um peso espiritual que é lançado contra o lar, porque se atingir a família, gera todos os traumas que existem, né? Você vai ver o índice de pessoas que estão no cárcere privado, por exemplo, que estão presas, que não tiveram pai, cerca de 80% não tiveram um pai presente. Você vai ver que o ser humano, ele sempre busca uma fuga de algo, no qual nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias, os nossos pais não conseguiram expressar a realidade dos princípios de Deus numa totalidade. E isso é normal, né? A não sei que sejam pessoas muito de Deus, que experimentem muito de Jesus e derramem muito de Deus sobre a sua vida. Quem é aqui que nasceu num lar cristão? Pode levantar a mão. Quem é que nasceu num ambiente cristão? Pouquíssimas pessoas. E mesmo que tenha nascido num ambiente cristão, de família dentro da igreja, não quer dizer que não teve marcas. Não quer dizer que o pai e a mãe cumpriam o que Deus queria que cumprisse. Então se torna bagunça nisso tudo, né? E acaba se perdendo nisso daí, e nós ficamos com traumas a respeito da nossa vida. Então nós falamos muito no primeiro culto sobre esse ambiente de segurança, sobre esse ambiente que a família cura as crises, né? O amor, a expressão que o pai e a mãe têm de expressar Jesus um na vida do outro, de expressar no filho. Quando não se tem isso, nós acabamos por ter consequências. E todo mundo aqui teve marcas disso daí. Mas Deus, Ele tem um princípio de família, Ele tem um fundamento de família, de lar, no qual, se nós conseguimos praticar isso, meu irmão, nós vamos guardar as nossas gerações de muitas coisas. E nós também podemos ser restaurados hoje em muitas coisas, de marcas que ficaram nas nossas vidas, amém? Então nesse ambiente de cura, nesse ambiente
de conversa, nesse ambiente de restauração que o Senhor tem pela nossa vida. Em Salmos 144, 12, talvez você tenha algumas versões diferentes aí, porque a gente está com aquele problema ali de televisão, mas fica tranquilo, eu vou ler aqui. Que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Muitas vezes os pais, eles ensinam os filhos. A questão é o que os pais ensinam para os filhos. Os filhos também ensinam os pais em muitas coisas. A questão é que base de aprendizado ou de troca é estabelecida nisso daí. A família, ela é o centro do aprendizado, amém? É no meio do ambiente familiar, por exemplo, que a gente aprende coisas básicas como andar, falar. Você vai aprender a se vestir, a fazer necessidades fisiológicas, né? Então, nesse ambiente familiar, nós aprendemos coisas básicas, falar, comer, enfim. E a Bíblia, ela nos expressa ali, como disse em Salmos, que a família, essa troca ali, ela fala sobre um lar, ela fala sobre um jardim, e o lar é um lugar onde que as pessoas crescem, assim como o jardim, que é onde que as plantas crescem. Então as pessoas, esse ambiente de família, é um lugar de crescimento e de aperfeiçoamento, amém? É um lugar onde que nós somos moldados em Jesus. Efésios 6,4 diz assim: pais, não tratem os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-los com disciplina, de acordo com os ensinamentos cristãos. Olha só, guarde essas duas palavras: disciplina e ensinamentos. Quando nós, não sei como é que foi o ambiente da sua família, se você cresceu sem disciplina, com certeza você teve grandes marcas que você carrega até hoje. Se você cresceu sem ensinamentos, também você teve grandes marcas que você carrega até hoje. O ambiente da família, a responsabilidade dos pais, entenda algo, que quando você recebe um filho, você está recebendo um presente de Deus para cuidar. É algo que Deus ama muito. E Deus entregou nas suas mãos para você cuidar. Olha só a responsabilidade. É um presente dado. A questão é, será que fomos cuidados? Será que fomos ensinados? Será que fomos instruídos? Por exemplo, uma coisa que se aprende dentro do lar, ou que deveria se aprender dentro do lar. Primeira coisa, os pais devem respeitar, quer dizer, os filhos devem respeitar os pais. É um princípio. Quando os filhos não há respeito sobre os pais, a casa ela se torna uma anarquia, se torna uma bagunça, não se tem direção. Por isso que a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais. Honre seus pais e suas mães para que seus dias se prolonguem na terra. É o primeiro mandamento bíblico com promessa, se você não sabia. Então imagina nós, já nascemos no pecado, com uma sensação de rebelião dentro do nosso coração. Quando se é a adolescência, parece que triplica isso tudo, né? E não há obediência, não há zelo, não há cuidado, não há respeito, há afronta. Imagina, se os filhos não respeitam os pais, como que esses filhos serão bons esposos e boas esposas? Essa carga leva para o relacionamento também. Então, a primeira coisa que os filhos deveriam aprender
é o respeito, é a reverência, é entender a autoridade que os pais têm sobre a vida dos filhos. O segundo ponto que os pais deveriam ensinar para os filhos é os filhos terem autorresponsabilidade e autodisciplina, a ponto de entender, o que vocês estão semeando, vocês vão colher. A lidar consigo mesmo. E impulsionar os filhos a entender a autoridade em Deus. Eles precisam entender, nós precisamos entender que um dia, todos que estão aqui, chegarão diante de Deus e prestarão contas da sua vida. Do que você fez e do que você não fez. Você pode viver, achar que está super de boa a sua vida, que você faz o que te dá na telha, que você tem as escolhas que tem, que segue seu rumo e vive a sua vida da maneira que quer. Mas um dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor. E se os filhos não foram criados na disciplina e no ensino, se não conseguem respeitar os pais a quem vê, como que vão se submeter a um Deus que não se vê? Não se tem. Se quebra. Então os princípios eles devem ser restaurados e serem reconstruídos no nosso coração, para que a partir da nossa vida nós venhamos a conseguir ensinar em nome de Jesus da maneira correta. Então a família ela é o centro do aprendizado, amém? A questão é, será que nossa família ela nos preparou como filhos para viverem com Deus e viverem a vida que agrada a Deus, ou nós fomos estragados pelo nosso ambiente familiar? Será que nós fomos estragados ou ensinados e instruídos? Olha só, Lucas 2:52. Vocês estão comigo aí? Amém? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Olha só, crescimento. Está falando sobre um Jesus menino aqui, que está crescendo, que está desenvolvendo as suas características, que está desenvolvendo a sua vida. Primeira coisa, quando ele crescia em sabedoria, o que está falando? Está falando sobre um crescimento intelectual. Está falando sobre estudos, né? Conhecimento, lidar com as coisas, administrar. Estatura, está falando sobre um crescimento físico, que todo mundo cresce normalmente assim. Alguns menos, né? Não acharam graça na minha piada? Tá bom. Em graça diante de Deus, isso é um crescimento espiritual. Ele crescia diante dos homens, né? Crescia em sabedoria, crescia na questão que todo mundo percebia realmente que estava crescendo físico, crescia em graça em Deus, ou seja, havia um desenvolvimento espiritual na vida de Jesus, e crescia em graça diante dos homens, ou seja, havia um testemunho que refletia na sociedade a respeito de quem Jesus era e de quem Jesus estava se tornando. Você já parou para pensar como que era a vida de Maria e a vida de José, para Deus olhar sobre toda a terra, Ele olhar a vida de Maria e dizer assim, eu vou gerar no teu ventre o meu filho, e eu sei que você vai cuidar. Meu Deus. Jesus podia gerar com muitas marcas, mas Deus deu a ele, né, nasceu no ambiente. Jesus, você tem noção que Jesus ele teve que sair fugido como era criança, por causa que queriam matar ele, saiu um decreto, Herodes mandou, vão matar todas as crianças, Jesus teve que fugir para o Egito. Quantos traumas Jesus poderia ter tido? Mas os pais, José e Maria, estavam juntos. Você vê o ambiente que Jesus cresceu. Então nós aprendemos nas nossas famílias, isso daí.
A nossa família, elas precisariam ter, né, ambientes saudáveis. O primeiro lugar onde que nós aprendemos a nos relacionar com pessoas é no ambiente familiar. Se o ambiente familiar não é um ambiente saudável, com certeza vai gerar desequilíbrio na vida das pessoas que fazem parte daquele ambiente. E a questão é, o que é um ambiente saudável? Que tipo de ambiente é colocado Cristo no centro? Que tipo de cultura se tem? Será que é um ambiente onde que Jesus, ele entra assim no seu lar, entra na sua casa, ou entrou na sua casa quando você era menor e dizia assim, ó, olha, eu gosto de estar aqui. Ou chegava o diabo e dizia, não, eu que gosto de estar aqui. Isso aí. Que tipo de ambiente que teve isso, né? Então será que os pais estão ajudando os filhos a determinarem como eles vão se relacionar com os outros o resto da vida? Como que nós fomos ensinados a nos relacionar? Como que nós fomos ensinados a lidar? Como que nós fomos ensinados a respeitar? Como que nós fomos ensinados a escutar? Será? Talvez você chegou aqui e vai dizer, me ensinaram tudo errado. Não? Com certeza. Muitos aqui foram marcados por isso. A família também, a gente leva muitas características, e o nosso caráter, ele é moldado e foi moldado muitas vezes pelo ambiente familiar. Muitas vezes nós foi juntado várias características de como era nosso pai, de como era a nossa mãe, das dificuldades, e se tornou a gente hoje. Então há muitos traços nas nossas vidas que foram acompanhados disso daí. Então não adianta num ambiente familiar, por exemplo, falar para os filhos, ó, sejam honestos, ok? Mas daí os filhos sabem o que é tramado por trás, que não há honestidade. Ó, não façam isso, mas daí vê os pais fazendo. No ambiente familiar, o ensino é muito mais dado profundo pelo exemplo, pela vida. Muitos pais, por exemplo, querem, eu queria tanto, né, nada contra, mas tipo assim, apresentar o seu filho aqui na igreja, glória a Deus apresentar o seu filho na igreja, glória a Deus querer que ele siga o caminho, mas muitas vezes querem que os filhos seguem, mas os pais não querem seguir os compromissos em Deus. Não querem ter postura, mas querem que os filhos sejam. Não, os pais, eles são os exemplos, né? No ambiente familiar, os filhos, eles olham muito mais as ações do que as palavras, né? Então não adianta dizer uma coisa e fazer outra. Valores também são ensinados. Respeito de trabalho, respeito de tempo, dinheiro, sexo. Sexo dentro da família. Sim, deve ensinar. Você sabia que existe algo que, por exemplo, o nosso sistema de ensino, que tudo que nós passamos a olhar e a observar a vida é a partir da primeira informação que a gente recebe? Por exemplo, se você não ensinou para o seu filho certa área, alguém vai ensinar. A televisão vai ensinar, o ambiente de escola vai ensinar. E daí quando você for ensinar, na verdade você não está ensinando, você está corrigindo o que ele já aprendeu de errado. Vocês estão entendendo? Então a partir da visão que ele olha o mundo, é sempre a partir da primeira informação que se recebe. Se não ensinou sobre santidade, sobre filho, o que Deus fala na palavra, sobre isso, não se preocupa não, né? Se preocupe na verdade, e muito, porque vai ter uma voz que vai ensinar. Sempre tem uma voz, meu irmão, para nos tirar do propósito. Sempre tem uma voz para distorcer os valores. E a Bíblia, ela fala sobre todas as coisas.
A Bíblia é o nosso manual de vida. Ela é o fundamento. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. E ela nos ensina sobre todas essas coisas. Então, quando nós não somos ensinados, provavelmente nós aprendemos de uma maneira errada. E daí o que precisa quando nós encontramos de uma reconstrução? Porque nós não aprendemos da maneira certa. Não nos ensinaram a respeito de Jesus, não nos ensinaram a respeito do Evangelho, não nos ensinaram a respeito de tantas coisas. Por isso, por nós não termos base em muitas coisas, tem muitas coisas aí para você que é difícil de se libertar. Está tão enraizado, está tão dentro, que precisa realmente não de uma força do braço, porque isso nem consegue, mas de uma natureza que te transforme verdadeiramente de dentro para fora, desse novo nascimento de Jesus, que nos reposiciona nesse lugar. Então, quais são os valores que nós recebemos e quais os valores que nós estamos transmitindo? O que as pessoas pensam ao seu respeito? O que você expressa ao seu redor? Se as pessoas tivessem que ser verdadeiramente honestas, verdadeiras contigo, o que elas iam dizer para você? O que elas iam falar para você? Do nosso coração precisa haver uma expressão verdadeira em Deus, amém? A gente percebe ali em 2 Timóteo 1,5, diz assim, ó: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, estou convencido de que elas também habitam em você. Olha só o que Timóteo herdou, você está entendendo? Timóteo tinha uma avó e tinha uma mãe que amavam Deus. Exemplo, apenas que Paulo ele diz assim, ó: eu lembro da tua avó, que fé. Eu lembro da tua mãe, que fé. Eu olho para ti, Timóteo, e tu herdou o que tua avó e tua mãe tinham. Nós devemos ensinar a cultura do Evangelho, a cultura da palavra aos filhos. Instruir verdadeiramente na verdade de Deus. Olha só, Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz assim, ó: estas palavras as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitar-se-á e levantar-se-á. O judeu ele tinha uma cultura da criança está nascendo, o pai proclamava a palavra no ouvido da criança. Não era a historinha dos 3 porquinhos, era a palavra de Deus que ia no ouvido da criança. Quando a criança crescia, ela já era consolidada numa verdade. Os pais já tinham instruído, já havia ensino, já havia fundamento. Os judeus praticam essa cultura até hoje. Você vai ver os muçulmanos é a mesma coisa, a criança vem e estão lendo o Alcorão no ouvido das crianças. E daí que ambiente que nós crescemos? Que tipo de história? Quem é que nos deu? Nada. Talvez você recebeu, glória a Deus, você é um separado no nosso meio aqui. Então são coisas que o Senhor ele quer realmente instigar no nosso coração. Existem alguns dados, olha só. Uma criança em média assiste TV cerca de 1.000 horas por ano. Um brasileiro comum com 18 anos já assistiu 18.000 horas de televisão. Quando chega aos 65 anos, sabe quanto tempo a pessoa ficou assistindo televisão? 9 anos e meio assistindo televisão. A questão é, quanto tempo disso se teve lendo palavra de Deus? Ensino, fundamento, valores cristãos, ser fundamentado, ser edificado? Pouquíssimo. E daí tu compara
tudo que é ensinado, né, de fora, tudo que a internet ensina hoje, tudo que as escolas ensinam hoje, totalmente professores ateus, muitas vezes fora de princípios bíblicos, sem, né? Tu vai ver, olha só, quer ver um dado que isso aqui é uma verdade? Você vai ver muitos jovens, eu quero fazer faculdade, e abre a porta de faculdade, criado na igreja. Sabe o que acontece quando chega na faculdade? Se perde, e não é pouco não, é muito, porque são chegados na faculdade, elas são excomungadas por uma cultura antibíblica, são instigadas pela cultura de fora, e se perde, por quê? Porque não tem fundamento de vida nenhum com Deus. Os adolescentes aqui da igreja, talvez vocês estão perdidos dentro do colégio, na cultura, com os amigos de vocês. Jovens aqui da igreja estão aqui dentro, mas o coração não está. Estão aqui dentro, mas não querem se comprometer com Cristo, com a verdade, com o Evangelho. Precisa haver uma entrega em Deus, precisa haver uma revelação de Jesus. E eu puxo as orelhas mesmo. Tem vários aqui que já sentei já para conversar várias coisas. Mas daí não se adianta, porque que tipo de testemunho de vida que é levado? Por quê? Porque não se tem fundamento, amém? Estão comigo aí? Então o que nós devemos ensinar, o que nós devemos aprender, o que a partir da nossa vida deve ser passado e deve ser instruído? Uma vida e um ambiente, uma casa, um lar, que tenha Deus, Jesus, que você receba Jesus aqui, e você pegue Jesus no braço e leve para dentro da sua casa, feche a porta e diz, vai morar aqui, Jesus, não vai sair daqui. Permitir que o reino de Deus transforme os ambientes. Amém? Tá? Então a família é um lugar de aprendizado de várias coisas, e onde que dentro da família nós devíamos ter os principais aprendizados em Cristo. Amém? Vamos lá. Eu vou correr aqui, a gente vai acabar hoje, amém? Família é um lugar onde que a gente deve curtir. Como assim? Salmo 127, 3, do 5 até o 5. Os filhos são um presente de Deus eterno. Eles são uma verdadeira bênção. Olha só o que a palavra afirma: filho é bênção de Deus, amém? Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas, olha só, na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas flechas, ou seja, feliz o homem que tem muitos filhos. O que está falando? Está falando que os filhos, eles são como uma flecha, que você puxa os filhos e você dá destino para os filhos. A Bíblia nos afirma que filhos são bênçãos de Deus, presente de Deus, e flechas que elas são direcionadas ao alvo. Então, nesse ambiente para dar destino, o ambiente de lar, o ambiente de família, ele deve ser preservado. Meu irmão, não há pecado na diversão, não há pecado na alegria, não há pecado em viajar, não há pecado nisso, amém? Tá? Não há pecado em você descansar, em você aproveitar com a sua família, com o seu lar, com a sua casa, ter momentos de alegria, de felicidade. Você deve fazer isso, você deve zelar pelo ambiente da sua casa, um ambiente saudável. Olha só, Eclesiastes 9:9 diz assim: aproveite a vida com a sua mulher, que você ama. Provérbios 5:18 diz assim, portanto, alegre-se com sua mulher, seja feliz com a moça com que você se casou. Amém? Mas existem famílias que não aproveitam, não há tempo de família. Maridos aí, maridos. Quem é os maridos aí? Levante as mãos. Você tem que levar a sua esposa para jantar.
Você tem que ter tempo com a sua esposa. Existem, sabe, que daí é o que acontece? Casam, geram os filhos, e a única, sabe, entenda, pai e mãe, aqui, eu não sou ainda, em breve, em nome de Jesus. Cadê a Laura? Casam. E daí o que acontece? A Bíblia só diz que o homem e a mulher, quando casam, se tornam uma só carne. O filho, ele nasce. O filho são flecha para dar destino, para ele viver a vida. E daí tem filho e se esquece um do outro. Que quando você tiver velhinho ou velhinha, quem é que vai estar do seu lado? Vai estar a velha ou o velho também. Em nome de Jesus. Vai estar do lado, o filho vai criar, vai nascer, né? Vai viver a sua vida. E que seja num ambiente onde que deu destino, ele consiga viver uma vida com Deus, uma vida com propósito, né? Mas quem vai ficar do seu lado é a sua esposa, é o seu marido. Então tem que ter esse tempo de tomar um sorvete, né? Eu escrevi aqui, tome um sorvete com a esposa. Tenha tempo de alegria, tenha tempo de qualidade, né? Vê se passou 2020, você não saiu uma janta com a sua esposa. Você nunca pensa em ter uma férias com a sua família. Sempre que tem que ter, quer ver, vai ser isso reclamação de alguém, sempre tem que ter alguém junto. Arrastado, né, como diz, sempre tem que ter alguém arrastado, né? Então precisa ter esse tempo, né? Família é um lugar de alegria, é um lugar de brincar, é um lugar de união, é um lugar de diversão, é um lugar de curtir. Você aí que serve na igreja, você que está envolvido na igreja, você não pode ficar a vida toda servindo dentro da igreja e esquecer de ter tempo com a sua família. Precisa ter um equilíbrio nas coisas. Amém? Vocês estão entendendo mesmo aí? Então, glória a Deus. E o último ponto aqui que nós devemos aprender dentro do lar, dentro da família, é um lugar aonde que nós devemos crescer num ambiente familiar servindo a Deus. Sabe quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Nossa. Graças a Deus nós temos vários testemunhos de pessoas que vieram aqui, oraram, e veio a família, foi vindo a família, a casa, o lar, né? Mas é uma alegria ver famílias reunidas servindo a Deus. Famílias expressando Jesus. Ambiente onde que há realmente uma cultura de devoção, de entrega a Deus. Olha só, 1 Coríntios 16:15, olha que destaque a Bíblia nos dá. Vocês conhecem Estéfanas e a sua família? Eles foram os primeiros cristãos convertidos na Acácia e têm se dedicado ao serviço ao povo de Deus. Os primeiros cristãos da Acácia se converteram, não se converteu só um, se converteu toda a casa, e toda a casa servia a Deus. Atos 16:34, e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Talvez você esteja lutando pela sua família, lutando pela sua casa, lutando para ter uma família. Talvez você já teve e por tantas circunstâncias se perdeu no meio do caminho. Você não conseguiu construir um ambiente familiar. Talvez você chegou aqui com tantas marcas, com tantas dificuldades. Se você chegasse aqui e contasse a sua história de vida, sem impactar a vida de muitas pessoas, porque, sabe, apesar de todas as dificuldades, você está aí, você está com Deus. O que era para dar errado, no meio de tudo isso, em nome de Jesus, agora está dando certo. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele pega aquilo que não é para confundir os que são.
Com Jesus a restauração, com Jesus a mudança, sabe? Com Jesus há famílias restauradas, há princípios, há fundamentos. E uma coisa que você jamais vai poder abrir mão em nome de Jesus é da sua família, de orar por ela, de lutar por ela, de tomar a posição e a autoridade que Deus te deu em nome de Jesus, e se posicionar como um homem e uma mulher de Deus, e buscar isso, interceder através disso, para que haja uma mudança e uma transformação na sua vida, na sua família, e toda a sua família esteja servindo a Deus com você, em nome de Jesus. Mas entenda que começa por você. Começa pela transformação, primeiro do seu coração, da sua vida. É você e Deus. O que Deus vai fazer na sua casa é consequência da permissão, do que você vai deixar Ele fazer no seu coração primeiro. Se você não ter Jesus, não ter expressão com Deus, vai olhar para a sua família, e quando você chegar no seu lar vai dizer assim: tu acha que eu quero servir esse Deus, se é para viver dessa maneira? Se é para agir dessa cultura, se é para viver desse jeito, eu não quero o Deus que tu serve. Por quê? Porque não viu a transformação verdadeira. Mas em nome de Jesus, em 2021, vai romper isso daí. Vai romper. Vai olhar para você e vai dizer: o que foi que aconteceu na sua vida? Foi o Espírito Santo. Foi a transformação, você foi curado, você foi restaurado. E muitas vezes você não conseguiu dar para os seus filhos, porque você jamais recebeu isso. E é compreensível isso, porque nós não podemos dar o que nós não recebemos. Se Deus não nos instrui, não nos ensina, nós não temos como andar nisso daí. Mas agora que nós recebemos a palavra, entenda algo, a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus está nos ensinando hoje. Amém? Nós não vamos chegar de dizer: ah, eu não sabia. Você sabia e foi muito bem avisado aqui. Você precisa se erguer como uma voz, erguer com uma posição, erguer com um coração, erguer com uma entrega, sabe? Se posicionar pela sua família, pela sua casa. O que tem que ser curado em você, que seja curado. O que tem que ser restaurado, em nome de Jesus, que seja restaurado. As suas feridas, os seus fardos, sabe? Talvez o seu ambiente familiar assim foi uma desgraça mesmo, mas em nome de Jesus, você vai ser curado pela vida de Deus, pelo amor de Deus, pela expressão da vida da igreja, um sobre a vida dos outros. Isso vai ficar para trás. Não carrega esses fardos, esses pesos com você. Existem gente que só fica no passado sentindo culpa de um montão de coisa. Ah, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter feito assim. Ah, se fosse antes, ah, se eu conhecesse. Não tem se, é daqui para frente, meu irmão. O que ficou para trás, é um novo tempo de Deus na sua vida, é algo que Deus quer liberar sobre o teu coração a partir de agora, em nome de Jesus. A sua geração sim vai ser como flechas que você vai dar um destino, amém?